Vamos lá então, correção sobre os arcos côngruos. Esses arcos côngruos são aqueles que têm a mesma extremidade nas voltas seguidas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente olhar isso com mais atenção antes de fazer o exercício. Vou pegar um exemplo que também está aí no livro, que eu pedi para vocês lerem, então só para a gente encadear essas ideias. Então, imagine assim o ângulo de 30 graus, e isso é a primeira volta. Então, depois da primeira volta, com mais uma volta, então, ó, na primeira volta são 30 graus. Na segunda volta é 30 mais 360. Então, aí já vai ser 390 graus. E esse 390 tem a extremidade aqui também, no mesmo lugar onde tem a extremidade do 30. E isso é na segunda volta, né? Então, primeira, segunda, 390. Mais outra volta, aí já na terceira volta eu vou ter o 30 mais duas voltas. Então, vai ser 30 mais 360 mais 360 são 720. Então, a terceira volta vai cair no 750, que tem a mesma extremidade do 30, tá? Então, essa é a ideia. Agora, para eu poder descobrir qual é a primeira determinação, ou seja, qual é o primeiro ângulo que tem extremidade, né, o mais baixo de todos de uma sequência, porque serão infinitos que estarão nessa mesma extremidade, mas sempre tem o primeiro e a gente trabalha com ele. Então, para descobrir qual é esse ângulo, nós dividimos. Então, eu vou pegar o 750 e vou dividir por 360. Então, eu sei que o 360 cabe duas vezes aqui e sobra 30. Então, essa sobra indica o ângulo da primeira determinação, que é o resto da divisão. E aqui, o valor do quociente vai indicar quantas voltas cheias tem nesse arco, tá bom? Então, essa é a ideia. E agora a gente vai fazer o exercício. 1280 já passou de uma volta, que é 360. Já passou de duas, tá, beleza. Então, eu preciso saber quantas voltas tem aí e principalmente qual é a primeira determinação desse ângulo. Então, eu vou dividir esse número por 360. E aí, eu preciso saber quantas vezes o 360 cabe aqui. Então, duas vezes é pouco ainda, 720. 3 vezes é que vai dar 1080. Então, 3 vezes aqui dá 900, mais 180, 1080. Então, 1080 para 1280 sobra 200. Então, quer dizer que a primeira determinação do 1280 é o 200. Então, só para a gente entender melhor, o ângulo de 200 graus, ele tá mais ou menos aqui, né? Porque passou de 180 e um pouquinho mais na frente. Então, quer dizer o quê? 200 é a primeira determinação. Daí, mais 360 ficou 560. Então, foi na primeira volta. Daí, mais 360, mais 360, quando 3 voltas, então aí chega no 1280, que também para aqui, tá? Então, isso vai servir para a gente calcular, por exemplo, um seno de um valor mais alto. Um seno de 1280 será o mesmo seno de 200. Então, a gente vai usar essa ideia para calcular esses senos e cossenos de valores altos, porque são arcos côngruos de ângulos menores que estão lá na primeira volta. Beleza?
Agora a gente vai ver um exemplo com radiano. No caso aqui, a gente não vai dividir, porque como é fração, é mais fácil de resolver pela fração. Então, olha só, como a gente está em quartos, aqui a fração é de quartos, eu sei que uma volta inteira dividida em quartos, olha, então eu tenho 1π sobre 4 aqui, só relembrando, né? Aqui eu vou ter 4π sobre 4, que é meia volta, e aqui eu vou ter 8π sobre 4, que é o 2π, que é uma volta cheia. Quer dizer que se eu tenho 17, eu consigo tirar 8π sobre 4, então eu já tirei uma volta, ainda sobra, né? Aí eu consigo tirar 8π sobre 4 de novo, ó, eu consigo tirar 8 mais 8, 16. Eu consigo tirar 16 daqui, quer dizer que eu consegui tirar uma volta, daí eu consigo tirar mais uma volta, então a sobra daqui é o quê? 1π sobre 4, que é a primeira determinação do 17π sobre 4. Então, quer dizer que ele tá aqui, ó. 1π sobre 4 e o 17π sobre 4 estão no mesmo lugar. Então, π sobre 4 mais uma volta inteira, que é 8π sobre 4, cai aqui de novo, que é 9π sobre 4. E 9π sobre 4 mais 8π sobre 4 de novo, aí cai no 17π sobre 4. Então, a primeira determinação é essa. Isso é numa fração de quartos. Se fosse uma fração de quintos, eu iria subtrair 10 sobre 5, que é 2π, né? 10 sobre 5π. Se fosse uma fração de sextos, eu iria subtrair 12, tá? 12π sobre 6, né? Porque daí se a fração fosse de sextos. Beleza? Primeira determinação positiva. Então, no final tem um detalhe a mais. Mas o princípio aqui é o mesmo. Vamos dividir por 360. E quantas vezes o 360 cabe aqui, né? Então, olha, uma vez é pouco, 2, 720, 3 é 1080 e 4 vezes seria 1440. Então, 4 é muito, tem que ser 3. 3 vezes aqui, a gente já sabe que dá 1080. Então, agora aqui eu vou somar 1080, né, pra fazer essa diferença. Então, esse já é negativo. Bom, aí aqui vai sobrar 3, né? E aqui 2. Então, sobrou 230 desse valor. Então, sobrou 230 negativo. Então, eu vou procurar menos 230. Então, menos 90, menos 180. O menos 230 vai estar aqui, ó. Né? E a primeira determinação positiva dele é nesse sentido aqui. Então, vindo por aqui, que ângulo que cai nesse lugar? Então, nesse final, quando eu tenho um número negativo, eu somo com 360. Então, menos 230 mais 360 dá a diferença positiva. Então, é 130. Então, quer dizer que o menos 230 está na mesma extremidade do 130. Tá bom? Então, essa é a resposta, letra C. Então, exercício concluído.